Então agora fica fruto do Espírito. Ficam duas perguntas, pode passar. Ficam duas perguntas centrais. Para isso eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por gentileza, em Gálatas 5. Vocês estão ouvindo bem? Certinho? Vocês estão quietos hoje, hein? A máscara também não ajuda, né? Gálatas 5, 22. Abre aí. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Gálatas 5, 22. Conseguiram abrir? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, essas são as ramificações, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vou ler de novo. Mas o fruto do Espírito é do Espírito. O que ele produz em nós é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. O que é carne aqui? Historicamente, carne virou um sinônimo moral. Tudo que a gente fala que é carne, que é carnal, a gente já se remete por uma herança histórica a algo perverso, né? Qual é a primeira coisa que nos remete quando a gente pensa na palavra carne? O lado sexual. Isso é geral. Mas carne, quando Paulo fala, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, é a sua natureza natural. É só isso. Crucificar a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então andemos também pelo Espírito. Ou seja, se vocês escolheram isso, então permaneça nisso. Pastor Paulo Mazarém, eu vou pedir um pouquinho de água aqui. Valeu. Então as duas perguntas centrais são: primeira, consegue abrir? Aí. O que é fruto do Espírito? Você pode estar se perguntando, pô, mas se o Espírito produz alguma coisa, então o que é esse fruto do Espírito? A gente, na verdade, é tão acostumado a ouvir isso dentro da igreja muitas vezes, que a gente se esquece ou isso se torna vazio de significado. Aliás, tudo que é muito repetido, sem substância, sem a gente ter um significado, tudo que a gente repete muito, sem entender muito bem o que é, se torna cada vez mais vazio e desgastante. Isso para a vida cristã é essencial que você entenda. Segundo, como o fruto do Espírito proporciona domínio sobre o próprio eu. Como eu falei antes, a ação do fruto do Espírito em nós é travar uma batalha consciente, conforme o Evangelho, a consciência do Evangelho, e isso é fé, do eu contra o eu mesmo. Essas perguntas ficam no ar. A gente pode estar até adestrado a achar que a gente sabe o que é, como é que funciona, e é isso aí, é Deus quem convence do pecado. A gente fala, né? E é verdade, mas a gente não passa disso, entendeu? A gente fala que o fruto do Espírito é amor, a gente até pode falar às vezes frutos do Espírito também. É amor, alegria, paz, não sei o quê, também não se lembra de tudo. E é isso aí. Só que se perguntarem, tá, mas o que é fruto do Espírito? Como assim? Eu não posso fazer uma terapia psicológica e ficar melhor? Eu não posso ler um livro e ficar melhor na vida? Ser uma melhor pessoa? Eu não posso? Qual que é a diferença? O que é fruto do Espírito? Porque amor, a mídia inteira fala sobre amor, não é? Não fala por aí? Em postagens de Instagram, em livros por aí, não é? Amor está todo lado, está por todo lado. Então, qual a diferença do amor do fruto do Espírito e o amor da filosofia contemporânea, sei lá o quê? Porque fidelidade, pô, lógico, por exemplo, se eu casei com uma pessoa, tem que ser fiel. Se eu tenho um amigo, eu não posso trair a confiança dele. Eu preciso de Bíblia para quê? Eu preciso de Evangelho para quê? Para fazer isso. Eu vejo muito crente, muito cristãos fazendo esse tipo de confusão. Porque faltam conhecimento. Já dizia Deus por meio de Oséias: o meu povo erra por falta de conhecimento.
Essa segunda pergunta, na verdade, ali, ó, como o fruto do Espírito proporciona domínio sobre o próprio eu, poderia ser também o seguinte, ó, essa pergunta. Como o fruto do Espírito se manifesta? Como eu falei antes, a manifestação do fruto é de domínio sobre o próprio eu. Poderia ser também, como o fruto do Espírito se desenvolve? Pois a manifestação do fruto já é em si o exercimento de autocontrole. E eu bato tanto nessa tecla de autocontrole porque a gente falou de temperamento. Certo? E sem autocontrole ninguém ama, por exemplo. Sem autocontrole ninguém pode ser fiel a ninguém. Sem autocontrole ninguém pode ter bondade no coração, porque a bondade, até a bondade, é um exercício consciente. Não é caridade por caridade, é consciente. Ou você acha que é fácil amar o próximo? É difícil? Amar o cônjuge é difícil, imagina quem você não conhece. Vamos lá. Pode passar. Acho que eu volto a 1. Estranho. Bom, vou continuar aqui, tá? O fruto do Espírito é, sobretudo, ou seja, acima de tudo, um resultado. Entende? Por isso que ele é fruto. Fruto do Espírito é porque ele é resultado da ação do Espírito. Aí, foi. O fruto do Espírito é, sobretudo, um resultado, por isso ele é chamado de um fruto, da ação do Espírito de Deus naquele que foi salvo. O que diz que você precisa ser salvo, para você começar a produzir em você mesmo, quer dizer, através de você, não por você mesmo, o fruto do Espírito. É produto de um processo que nunca tem fim, jamais tem fim, mas que possui um início pontual. Isto é, cuja origem está na aceitação de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas almas. Se você não entender o significado da cruz, você não vai entender o fruto do Espírito. Mas não vai mesmo. Porque sem a cruz, o fruto do Espírito se torna uma regra. Eu preciso amar. Então, o que eu tenho que fazer para amar alguém? Sem a cruz, o que sobra é isso. Sem a cruz, o que sobra é lei. É eu fazer para chegar a algum lugar, para merecer. A cruz, a mensagem da cruz, pelo contrário, não é você fazer para Deus. É você aceitar que já foi feito por você. E a partir disso, você pode fazer alguma coisa. Mas não para Deus. Você precisa aceitar que Jesus Cristo é detentor de toda a sabedoria que guia a natureza humana. Olha só isso aqui, a verdade dos fatos da existência. Você precisa aceitar que Jesus Cristo é detentor, possuidor de toda a sabedoria que guia a natureza humana, nós, a verdade dos fatos da existência. O que já tira um certo misticismo dessa história de você se tornar cristão. Olha só, você precisa aceitar que Cristo é que tem razão sobre a vida. O que Deus fala que a vida é a verdade, não o que você acha, as suas emoções podem achar, a tua vontade ou não vontade pode achar. O teu arcabouço filosófico pode achar viciado, porque todos são, de todo mundo. A origem desse processo, portanto, está na aceitação de que Deus tem razão sobre o que Ele quis e fala a respeito da existência. É no nascer de novo que a produção do fruto do Espírito Santo começa a germinar. Aliás, Espírito que é Espírito Santo. É no nascer de novo que a produção do fruto do Espírito começa a germinar, a brotar do interior do ser humano. Pode esperar aqui. Agora eu quero que vocês abram João 3, por favor. Enquanto se abre, eu vou repetir a frase. É no nascer de novo que a produção do fruto do Espírito Santo começa a germinar, a brotar do interior do ser humano. Você veja que eu nem cheguei na parte de Gálatas ainda, só ali. Porque na realidade, a mensagem da cruz aliás, também a cruz, sempre é cruz. Tudo volta para a cruz. A mensagem da cruz aceita e apropriada em nós é que inicia uma possibilidade de a gente começar a ver em nós desenvolvido o fruto do Espírito. Então, se você entender a mensagem da cruz, você não vai entender nada sobre o fruto do Espírito. Por isso que eu estou lá atrás ainda. Conseguiu abrir João 3? Vamos ler do 1 ao 5.
Se vocês perceberem ali, eu quero que vocês foquem na história. Eu acho que todo mundo conhece a história aqui, né? Mas essa história de João 3 diz o seguinte, que veio um certo fariseu, foi um encontro de Jesus com um certo fariseu importante da época, que era Nicodemos. Vamos ler lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era um mestre da lei, da teologia da época. Ele veio a Jesus à noite escondido, e disse: Mestre, nós sabemos que você que ensinas da parte de Deus. Olha a justificativa que diz com que ele tenha chegado à consciência de que ele sabe que ele ensina da parte de Deus. Ele fala depois: pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Você está vendo? A premissa para ele dizer: Senhor, Jesus, eu sei que você é Deus, que você fala da parte de Deus. A minha premissa é, porque eu vi você curando. Então, já que você faz milagre a rodo por aí, então você deve ser Deus. Percebe? Essa foi a premissa de Nicodemos. E em resposta, Jesus declarou, em sua alta e infinita sabedoria: digo a verdade a você, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ao passo que respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha só. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: Nicodemos, Senhor, eu vi você curando. Eu vi você fazendo maravilhas. Então por isso tenho para mim que você fala da parte de Deus. Ou seja, eu vi Deus. Aí Jesus: você acha que eu sou Deus, ou que eu falo da parte de Deus, porque você viu fazendo milagre? Essa é a sua premissa? Pois em verdade eu te digo, por mais que você veja tudo, sinais milagrosos, ninguém pode ver o reino de Deus se antes não nascer de novo. O que mostra que nascer de novo não tem nada a ver com você ver um monte de milagre por aí. Olha só. A premissa de Nicodemos foi: eu vi, por isso criei. Jesus falou: você viu milagres, por isso crê em mim? Pois eu te digo que se não nascer de novo, você nunca vai ver nada sobre o reino de Deus. Portanto, a iniciação da caminhada é o nascer de novo. A gente pensa que nascer de novo, você vir à frente num culto, levantar a mão e falar: eu aceito a Cristo como Salvador. Mas se não passar disso aí, esse gesto coreográfico aqui não passa de um objeto de desejo daqueles que adoram estatística. Contar mais um se converteu, mais um se converteu, mais um se converteu. Mas quem sabe quem se converteu? Porque a conversão é um processo que pode se iniciar sim nesse momento. Mas se não vier acompanhado de um processo consciente, maturacional, esse gesto aqui não passou de coreografia. Então isso aqui pode ser um mecanismo simbólico, aliás é isso, não passa disso, de conversão. Mas não é a conversão em si. Então nascer de novo é algo muito mais profundo que isso. Nascer de novo é quando você aceitou a Cristo, chegou em casa, voltou para a sua própria realidade como sempre foi, e aí começa a gradativamente dar razão a Deus em todas as áreas da vida. Coloca essa causa suprema que é Deus acima das suas emoções, das suas inclinações naturais, das suas vontades naturais, das suas inconstâncias, da sua volatilidade. Faz sentido? Por isso é que Paulo distingue o homem natural, que ele chama de homem carnal, do homem espiritual. Portanto, o homem carnal, como eu falei lá no começo, não tem a ver com esse traço, por exemplo, sexual, que é o que é remetido quando a gente fala de carnalidade. Tem a ver com o antigo jeito de pensar e sentir a vida. Nicodemos já achava que aqueles sinais eram a prova concreta da existência do reino de Deus. Porém, Jesus, sabendo que a ciência, o conhecimento e a sabedoria do Evangelho não eram apreendidos pela via da razão humana, limitada e impressionada, por isso que é fruto do Espírito, afirmou que a visão de mundo do Evangelho só poderia ser iniciada em nós e possível em nós a partir do novo nascimento.
O que é nascer de novo, pessoal? Eu quero que vocês gravem isso. Eu sou chato de repetir, mas eu quero que vocês gravem isso. Porque sem entender isso aí, de nada adianta. Nascer de novo é começar a dar razão a Deus. Grave isso no seu coração, por gentileza. Nascer de novo é começar a dar razão a Deus em tudo que fizer, em tudo que sentir, em tudo que vê no mundo. Não são regras novas que você aprende. É o novo jeito de sentir a vida a partir do Evangelho. Aí, claro, se você não conhecer o Evangelho, você não vai conseguir progredir nessa peregrinação. É justamente nesse nascer de novo, portanto, que a produção do fruto do Espírito Santo começa a brotar no nosso coração. Trata-se, assim, de uma modificação de dentro para fora. Sempre, não o contrário. A transformação do fruto do Espírito não reside nas externalidades. Pois toda tentativa de mudança a partir de externalidades, de regras, de pode e não pode, a partir de vestuário, a partir de um monte de coisa externa, toda tentativa de mudança a partir de externalidades é apelação, inutilidade e ineficaz. Em Colossenses 2, Paulo vai dizer o seguinte: se alguém vier a vocês tentando pautar o Evangelho, em, por exemplo, toques nisso, Colossenses 2, não toques nisso, coma daquilo, não coma daquilo, Paulo fala. Não se apressem em segui-los, porque tais regras têm uma falsa aparência de sabedoria, mas não têm, na verdade, nenhum poder sobre as paixões humanas. Porque o Evangelho não se trata de um dogma, de um pacote doutrinário novo. É o novo jeito de ver a vida a partir de Jesus. E é simples, gente. É muito simples. João afirmou, Jesus afirmou, inclusive, né? João afirmou em Jesus 7, não deu, né? Jesus afirmou em João 7,38 o seguinte: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Pretendendo dizer que o olhar do Evangelho, possibilitado a partir do novo nascimento, de dar razão a Deus, sempre será uma transformação a partir do interior e nunca a partir de externalidades, como regras, dogmas e assim por diante. Pois, como diz Paulo, essas regras não têm nenhum poder sobre as inclinações humanas. É por isso que, isso até Freud falou muito tempo depois, quanto maior o superego, ou seja, a porção moral de uma pessoa, mais inflado, mais alimentado será o id, que são as inclinações que não vem barreira moral nenhuma. A vontade de pegar, de se apropriar, quanto maior for a regra do sujeito sem consciência, maior será a vontade de fazer o errado. Então não é no externo que mora a modificação. Ou seja, o que é fruto do Espírito? Para resumir essa primeira pergunta, para partir para a segunda. É um resultado de um processo que não é feito pelo crente, pelo cristão, pelo convertido, não. É feito pelo Espírito Santo, por isso que é fruto do Espírito. Portanto, até numa certa etiologia da palavra, a gente pode dizer o seguinte, da expressão, não da palavra. Fruto é um resultado. Espírito do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o resultado da ação do Espírito em nós. Simples assim. Segunda pergunta. Pode passar. Como o fruto do Espírito proporciona domínio sobre o próprio eu? Como o fruto do Espírito proporciona domínio sobre o próprio eu? Está vendo que o verbo é proporciona? Ou seja, é ele quem faz. Pode passar. Não é esse. Lembra aquele no começo lá? Aquele no começo lá que eu falei que estava estranho? Era aquele lá. Não sei se mudou a ordem aí. Bom, tudo, absolutamente tudo que o Espírito de Deus faz em nós, a nível de consciência espiritual, porque fé é consciência espiritual, depende do começo ao fim. O que Deus faz em nós depende do começo ao fim, da aceitação de dois fatores, dois fatos básicos. Você precisa aceitar esses dois fatos básicos para poder ter dentro de você um desenvolvimento daquilo que o Espírito Santo faz, pode fazer em você. Primeiro fato que você precisa aceitar:
para que Deus faça em ti. Que Deus é Deus. Não é você que é Deus. Deus é Deus. Que Deus encarnou-se em um ser humano como eu e você, como nós. Mostrou o caminho do amor, da bondade, da retidão. Não foi aceito pelos maus homens, que não davam razão a Deus, inclusive, olha só. Porque se dessem, Cristo não seria crucificado. E por não ter sido aceito, ele foi morto. Está vendo como a mensagem da cruz é simples? A gente se enrola todo quando alguém pergunta, mas Cristo morreu na cruz por quê? Está aí, ó. Deus é Deus, encarnou-se um ser humano como nós, mostrou o caminho do amor, da bondade, da retidão, e não foi aceito pelos maus homens, e por isso foi morto. Apresento-lhes a mensagem da cruz. E segundo fato, que Deus tem razão. Isso aqui não é palavrinha não, bonitinha. Isso aqui, se você encarnar em você, introjetar em você, a sua vida processualmente, aos poucos, gradativamente, vai modificando. Não tem como não modificar. Que Deus tem razão, sabe mais a respeito da natureza humana e universal do que a nossa mente fraca, volátil e limitada. Então tem um errinho aí, né? Que Deus tem razão, sabe mais a respeito da natureza humana e universal do que, não é sobre, do que a nossa mente fraca, volátil e limitada. Porque a nossa mente, posso ser muito inteligente ou não, eu posso ser muito bom em alguma coisa ou não interessa, a minha mente sempre continuará sendo fraca, ilimitada e volátil, inconstante. As emoções vêm e vão, as vontades vêm e vão. Portanto, até uma dica para você viver bem, não fique se prendendo em emoções boas. Vamos fazer durar essa viagem boa, né? Vamos pegar essa alegria e fazer durar o máximo que a gente pode, neuroticamente. Vamos tentar ampliar essa coisa boa, esse relaxamento, essa emoção boa para sempre. Porque isso não é possível. Porque nossa mente é fraca, volátil e limitada. Ela tentando se equilibrar na existência, comete muitos erros e muitos crimes contra ela mesma. Sem que ela perceba, na maior parte das vezes. Pois, ao fazer essas duas coisas, essa aceitação de duas coisas, inicia-se um processo de apropriação, de tomar para si, do fato de que a verdade liberta. Se você não aceitar que Deus é Deus, encarnou-se, mostrou qual é o caminho da existência serena, não foi aceito e foi morto, por amor, por quê? Porque Ele quis nos ensinar apesar de nós. Se tu não aceitar isso e aceitar que Deus tem razão e sabe mais do que eu, do que você nunca vai conseguir entender como que a verdade liberta. Que foi o que Cristo falou em João 8,32. A verdade liberta principalmente do eu em relação ao eu mesmo, como eu falei no começo. E isso responde à pergunta. Essa segunda pergunta central, lembra sobre o fruto do Espírito? Como o fruto se proporciona domínio sobre o próprio eu? Você dando razão a Deus, e aí, enfim, conscientemente, entendendo como é que a verdade liberta. Isso é um processo. Não é um conceito filosófico. Quando o Pôncio Pilatos perguntou para Jesus, mas o que é a verdade? O que foi que Cristo respondeu? Nada. Só ficou fitando os olhos dentro do bago do Pôncio Pilatos. Isso constrangeu Pilatos. Se fosse um filósofo por aí, teria, meu Deus, teria uma espécie de, pastor, teria um orgasmo argumentativo. Meu Deus, a verdade, eu vou fazer uma conexão da filosofia estoica e epicureu e fazer uma síntese maravilhosa, então eu vou responder essa pergunta. Eu vou ficar 3 horas respondendo essa pergunta. Jesus sabia que a verdade não é uma construção filosófica ou conceitual. Por isso ele não respondeu. Ele só olhou para que ele se constrangisse e visse que a verdade era ele mesmo. Era o Cristo mesmo. Então a verdade liberta não é num nível intelectual, intelectivo, reflexivo, conceitual, psicológico, não. É uma introjeção, uma apropriação da vida, de uma vida nova, de uma consciência maior. Vocês estão entendendo? Que bom. Mas qual verdade que liberta?
a verdade de Deus sobre a vida. Essa verdade é encarnada na figura de Cristo, na pessoa de Cristo. Por isso é que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, fala Cristo. Ao aceitarmos que sabemos menos do que Deus, olha só, ao aceitarmos que sabemos menos do que Deus, e que os pensamentos dele a respeito de nós mesmos sobre a vida são absolutos, corretos e cheios de verdade, diferentemente do que eu penso sobre a vida, cria um pendor, uma influência, uma inclinação em nosso espírito. Em nosso espírito. A gente aceitar que Deus é maior do que eu, é engraçado até, né? Mas a gente precisa aceitar que Deus é maior do que eu. Eu posso até falar que Deus, por ser o Criador, é maior do que eu. Mas se no meu dia a dia eu obedeço aos meus impulsos e emoções viciadas e não dou razão a Deus, no meu interior eu sou uma espécie de ateu. E está cheio de crente ateu por aí. Então, quando você aceita Cristo e que Deus é Deus, e que Ele sabe o que é correto para mim, cria um pendor no meu espírito, uma inclinação. Se antes era para um lado, eu vivia com base nas vontades e nas emoções. Agora eu estou afim, agora eu não estou afim. Agora eu estou feliz, agora eu não estou mais feliz. Agora a vida é boa, não, agora a vida não é mais. Esse é o homem natural. Que depende de aspectos da existência externas, acontecimentos. Neuroticamente depende para se sentir bem. Esse é o homem natural. Homopsíquicos, olha só como Paulo chama. Homopsíquicos. Vive com base nas suas emoções viciadas. Esse pendor, por outro lado, para o outro lado, é o pendor que se inicia no novo nascimento e que começa a sobrepor aquilo que Deus diz como sendo verdade acima da minha emoção e dos meus pensamentos imperfeitos e viciados e neuróticos. Portanto, o nosso trabalho é cultivar e proporcionar boas condições para esse pendor. O fruto do Espírito é do Espírito, mas eu que cultivo um ambiente favorável para que ele se desenvolva em mim. Porque nem na ação do Espírito em nós, o livre-arbítrio está isento de nós. É um trabalho conjunto, quem produz é Ele, mas eu crio condições para isso. Paulo dá muitas receitas de como fazer esse cultivo, eu quero citar uma delas. Abra aí em Efésios 4,17, por favor, bem rapidinho. Efésios 4,17. Aliás, o evangelho inteiro é sobre como cultivar esse pendor, mas eu vou citar um apenas. Pessoal, leiam o evangelho de carreirinha, de começo ao fim. Sabe carreirinha, aquela leitura de começo ao fim? De Mateus para frente. Leiam. Não fiquem mais vindo de culto em culto, recebendo palavras momentâneas. Não. Viva o evangelho. Essa vida é curtíssima e depois você vai de encontro ao Pai. Você quer adiar o quê? Você quer continuar sendo serviçal das próprias emoções viciadas, por quê? Efésios 4,17, Paulo dá uma das milhares de receitas que ele dá no evangelho inteiro de como fazer esse cultivo. Assim eu lhes digo, diz Paulo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os que não creem, os quais vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha que interessantíssimo isso. Paulo diz que os que não creem por quê? Preferem viver na futilidade dos seus próprios pensamentos, emoções, vontades. Sabe aquela coisa meio geleca, sabe? Agora eu quero, agora eu não quero, estou mal, então eu vou ficar o dia inteiro vendo Netflix. Quem vive assim, não aprendeu a viver. E como é que se aprende a viver? É lendo um livro? Pode ser que ajude. Mas a verdade é o quê? É um livro? É a filosofia? É a psicologia? Não, a verdade é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isto é, Paulo está dizendo, pôr a verdade do Evangelho acima de nós mesmos, de nossas percepções viciadas sobre a vida, e de todos nós são,
é cultivar a influência do Espírito em nós. Essa percepção se tornou viciada no Éden. Lá no Éden, essa percepção do ser humano sobre a vida foi totalmente deturpada. Por isso é que o Gênesis fala que os olhos deles se abriram e sentiram vergonha. Lembram disso? Porque eles pararam de ver a realidade como ela é. Desde então que se vê é Deus tentando guiar, vai por aqui, vai por ali, não faça isso, faça aquilo. E todo esse, vamos dizer, esse aconselhamento existencial de Deus se encarna em Cristo. De como viver, de como ser, de como sobrepor as emoções a uma causa maior, que é o próprio Deus, o próprio Evangelho. Ao colocar as verdades do Criador acima de nossa limitada razão, de nossas limitadas e viciadas emoções e vontades, é aí que o fruto do Espírito encontra solo fértil e começa a se desenvolver. Então, dê razão a Deus constantemente, porque viver pela fé é viver continuamente dando razão a Deus. Pode passar. Ao se desenvolver, o fruto do Espírito produz em nós a consciência do Evangelho, que é o que o profeta Abacuque e o apóstolo Paulo chamam de andar pela fé. Perceba como o andar pela fé não tem um aspecto só místico. Tem porque Deus é um absurdo dos absurdos. Mas o andar pela fé é um desenrolar, é um desenvolver, é um processo maturacional da nossa consciência existencial, que passa a ser espiritual e não mais natural. Está vendo como é simples o negócio? Andar pela fé é andar dando razão continuamente a Deus. Essa frase é o que resume tudo. Tudo. Todo o Evangelho. Andar pela fé é deixar que o Espírito de Deus em nós produza a consciência do Evangelho. Evangelho significa o ponto de vista de Deus sobre a vida. Isso é Evangelho. O Evangelho, o que Deus ensina, passam a ser a causa suprema da existência daquele que crê. De modo que a verdade que liberta não é uma informação que se soma a uma psicologia humana viciada, e sim uma introjeção de uma nova vida, uma causa maior que a psicologia mesmo. Eu vou ler de novo. O Evangelho e o que Deus ensina passam a ser a causa suprema da existência daquele que crê, daqueles que creem. De modo que a verdade que liberta, Cristo, não é uma informação que se soma a uma psicologia humana viciada, e sim uma introjeção, uma apropriação de uma nova vida, uma causa maior do que a psicologia mesmo, do que as emoções mesmas, do que as inclinações mesmas, do que as vontades mesmas. Quem é serviçal das próprias emoções e vontades vai sempre ser uma pessoa geleca na existência. Não vai crescer. A partir disso, é que todos os elementos do fruto do Espírito... Abre lá de novo rapidinho, Gálatas 5, pega lá. A partir disso, é que todas as ramificações, os elementos do fruto do Espírito, começam a brotar, a germinar dentro de nós. Mas o fruto do amor, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em relação aos temperamentos, domínio próprio é o essencial, porque sem autocontrole ninguém ama, ninguém pode ser fiel, ninguém pode ser manso de coração, porque cada ramificação, cada componente do fruto do Espírito é uma decisão consciente, não uma regra. Você não tem que amar, você ama. Você não tem que ser fiel, você é fiel. Por quê? Porque você entendeu que Deus já fez por mim. Ele não tem que fazer para Deus. Deus é Deus. Deus não é Baal, nem Moloque, é Deus. Então, resumo. Pode passar. O que é o fruto do Espírito? Eu vou ler bem rapidinho aqui. Bom, o fruto é, sobretudo, um resultado, esse é o resumo, tá? Um resultado, por isso que é um fruto, da ação do Espírito de Deus naquele que foi salvo,
naquele que passou a dar razão a Deus. É um processo que nunca tem fim, só com a morte terrena, e que começa com a aceitação de que Deus é Deus, primeira coisa, lembra das duas? E de que Deus sabe mais a respeito da natureza humana e da vida do que qualquer um de nós. E isso é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. A partir disso, a gente pode resumir como o fruto do Espírito proporciona domínio sobre ele mesmo. Através do cultivo de um pendor. Lembra do pendor? Você aceita que Deus tem razão e não eu mesmo. Porque eu sou falho, imperfeito, viciado. As minhas emoções são voláteis e efêmeras. Já que eu sei que Deus tem razão, então um pendor meu se cria. Então o proporcionamento do fruto do Espírito em mim, desse domínio sobre eu mesmo, é através do cultivo de um pendor, dessa inclinação que são iniciados pelo novo nascimento. O domínio do eu sobre eu mesmo é um resultado da constante decisão de sobrepor o que Deus disse como sendo verdade, e isso é evangelho, à psicologia humana viciada e inconstante. Gálatas 5:24 diz que, a gente acabou de ler, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E por quê? Porque decidiram dar razão a Deus. Se você acha que é besteira, tenta pensar na vida sem Deus. Se você achar um sentido, cara, eu me convenço de que você talvez seja o próprio Deus encarnado, na segunda versão. Porque sem Deus, amigo, se olha no espelho, sem Deus, nada na vida faz o menor sentido. Você ama, por quê? Eu gosto do meu namorado, da minha namorada, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. Legal. Mas qual é o sentido de você amar alguma coisa nessa vida? Já que ela se encerra em si mesma. As coisas mais básicas da vida sem Deus não fazem o menor sentido. Então, experimente começar a dar razão a Deus. E você vai ver como esse pendor vai sendo cultivado. Aí eu pergunto para finalizar. A quem você dá razão? A você mesmo, imperfeito, volátil, detentor de pensamentos que vêm e que vão. A minha área é a psicologia, eu sei o que eu estou falando. Nessa guerra do ego, do eu, contra o que eu quero fazer e o que eu não quero, o que eu sei que eu não posso fazer, e eu fico nesse meio querendo, mas sem podendo, daí eu vou criar uma conciliação com a minha barreira moral, eu vou lá e vou dar, quer saber? Eu vou sair por aí e vou pegar alguém, e vou pro motel. Mas não pode, puxa vida, aí o lado moral começa a gritar, mas não pode, o que você foi fazer, cara? Isso é culpa. O que você fez? Você sabe que não podia. Então ele sentiu aquele prazerzinho lá, e aí ele veio para um culto de domingo e se sentiu melhor. Dia de semana ele brigou em casa com o marido, numa outra situação. Lá bateu no filho, brigou, fez um escarcéu em casa, se sentiu culpado. Puxa vida. Então eu vou domingo à noite na igreja. Vem para a igreja, ouve uma música legal, ouve uma palavra legal. Não entendeu nada que o pastor falou, não se apropriou de nada, mas ele sentiu um alívio moral, psicológico. Então tá bom, agora estou bem. Pronto para mais uma segunda-feira. Recebe uma injeção de motivação num culto de domingo à noite. Agora eu vou para a igreja, agora eu vou para o meu dia a dia, vou conseguir viver bem. E se não repetir, quanta gente eu vi nessa quarentena, quando não podia vir para a igreja de domingo à noite, desesperada. Como que não tem culto? Como que não tem culto? É ótimo ter culto, eu gosto, eu sempre estou aqui. Esse desespero mostra que o evangelho é muito mais uma construção moral, sem sentido para as pessoas, do que qualquer outra coisa. Por isso é que, por exemplo, uma criança que é criada na igreja ferrenha, dogmática, que não tem sentido, tudo que é muito dogmático não tem sentido para a gente, para a vida da gente. Por isso que quando eles, lá na frente tem uma decepção com a igreja, alguém faz alguma coisa, ele sai da igreja, vira o ateu mais chato do mundo, faz as piores coisas possíveis, porque quanto mais religiosa uma pessoa é, sem consciência de evangelho, mais tendente ela tem a fazer o que é mais errado. Então não se trata de externalidades, a aceitação dessa nova vida. É a apropriação da decisão, é tomar decisão
de todos os dias e várias vezes no dia dar razão a Deus e colocar acima da minha própria inteligência fraca e limitada sobre a vida. Porque eu não sei do ontem, eu não lembro mais o que eu passei ontem. A minha percepção do passado é distorcida, eu não consigo prever o futuro, eu não consigo nem ver meu rosto por mim mesmo, sem um espelho, sem uma ferramenta. Percebeu isso já? Por você mesmo, nem o seu rosto você enxerga. Então experimente dar razão a Deus, porque cultivar o fruto do Espírito é dar constantemente razão ao Senhor, colocando-o acima de nossas emoções e percepções efêmeras, passageiras e imperfeitas. Na realidade, tudo isso aqui se resume, e eu encerro aqui, tudo se resume em você dar razão a Deus. Eu falei isso umas 25 mil vezes hoje aqui. Eu quero que você grave isso. Se você não gravar que o Evangelho se trata de você dar razão constantemente e processualmente a Deus, você nunca vai entender e muito menos viver o que o Evangelho pode fazer por nós. Não é alívio moral você servir a Deus. É você se preparar para ser um homem, uma mulher na existência. Que possa dizer no fim das contas que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, ou seja, que dê tudo errado, mesmo assim, eu me alegrarei. Porque aqui dentro, a minha consciência de evangelho, de percepção espiritual e existencial, está pautada não nas minhas emoções e nas minhas fraquezas, minhas falhas e imperfeições, não. Está pautada em Deus. Quando a minha percepção, quando o meu padrão, a minha referência maior deixa de ser eu mesmo e passa a ser o Senhor, é que esse fruto passa a se desenrolar em nós. Amém?